Graça e paz a todos. Mais um dia, mais um presente de Deus para cada um de nós e mais uma grande oportunidade de estarmos juntos, aprendendo mais sobre a palavra do nosso amado Deus. Então, daqui a pouquinho estaremos meditando o nosso devocional desta manhã e o nosso texto, você já pode ir adiantando, está em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a voz do Senhor. Então, temos esse tempo que Deus nos permite meditar na palavra e creio que será um tempo muito bom para entendermos aqui a voz do Senhor, né? Como nós então podemos ouvir o Senhor. Então é muito gratificante saber que podemos ter esse privilégio. Então já convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31. Nós estaremos meditando nesse texto nesta manhã. Avisando então, hoje à noite, às 18 horas, estaremos fazendo o nosso devocional da noite e amanhã pela manhã o nosso devocional às 8 horas, nosso devocional matinal, e também às 17 horas o nosso culto dominical, né? Nosso devocional dominical, nosso estudo dominical. Então convido a todos a estarem conosco nesses tempos, nesses horários, para a gente poder estar junto aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Também convido a continuarem lá, clicando lá no coraçãozinho, ou então dando 2 toques na tela, curtindo lá os nossos vídeos, para então podermos ter aí a liberação de mais algumas coisas do Instagram, né? Como eu falei, já foi liberado, agora não sei se foi em todos, se é uma mudança em todos os Instagram, ou foi exatamente por causa da quantidade de vídeos, mas agora eu tenho um acesso mais rápido à minha página no Instagram e à da Igreja Cristã Evangélica. Então faço uma mudança agora muito rápido, eu recebo as 2 mensagens e só clicar na mensagem eu consigo abrir, não preciso mais sair e mudar. Então alguns benefícios já estão me ajudando, porque aí eu posso controlar as 2 contas melhor, posso responder, posso ver quem está visualizando, né, de forma mais rápida. Então isso tem sido bom e aí eu agradeço a vocês por fazerem isso, né, fazerem com que a gente tenha essa facilidade, tá ok? E hoje então vamos ouvir a voz do Senhor. Esse é o nosso tema do nosso devocional desta manhã. E como eu falei, convido novamente a todos a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31. Marcos capítulo 7, a partir do verso 31. E aqui nesse texto nós vamos meditar daqui a pouquinho na palavra de Deus e vamos ter essa alegria de ver o que Deus tem para nos dizer nesta manhã. Agradeço já a presença de todos, desejo a todos um bom dia e que a graça do nosso amado Deus esteja na vida de todos vocês. Vamos então iniciar orando, vamos falar com Deus, vamos então colocar diante dele a nossa petição e a nossa gratidão. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, Senhor Deus, obrigado pela tua misericórdia que se renova esta manhã. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, por cada irmão neste momento, por cada vida, Senhor Deus, que estará meditando na tua palavra em horários diferentes, podendo, Senhor Deus, usar essa ferramenta para ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa usar, Senhor Deus, este meio, a tua palavra, para transformar vidas, para confortar corações, e assim, Senhor Deus, nos ajudar a passarmos esse período de distanciamento. Obrigado, Pai amado, continuo te suplicando pela saúde daqueles que estão enfermos, aqueles que têm lutado, Senhor Deus, durante muitos dias contra este vírus, Pai amado, contra qualquer outra enfermidade, que o Senhor possa estar
restaurando a sua saúde. Obrigado por aqueles que o Senhor já curou, já restaurou, já transformou, Senhor Deus, já estão em casa com seus familiares, já estão podendo, Senhor Deus, viver uma vida normal, graças a Ti, glória somente a Ti, Pai. Nos abençoa agora nesse tempo, prepara os nossos corações, nos dá o desejo de ouvir, o amor à Tua palavra e a obediência a Ti. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos, vamos abrir então as nossas Bíblias. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31, diz o seguinte: De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que ele impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou na língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele divulgava. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Hoje, então, 6 de junho de 2020, o nosso tema é a voz do Senhor e o versículo-chave é Salmos 29, versículo 4, que diz: A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A história da cura do homem surdo e gago remete-nos para o Salmo 29, que exalta a importância e o poder da voz de Deus. Quem não pode ouvir nem falar, privado está de entender e sentir as maravilhas que podem advir, sobretudo da voz soberana do Criador. Através da voz podemos saber se quem está falando é homem ou mulher, criança ou adulto. Por meio da voz podemos perceber se a pessoa está triste ou alegre, se está calma ou agitada, se tem um tom de verdade ou um tom de falsidade. A voz do Senhor é mencionada 7 vezes nesse salmo. E tudo indica que o poeta está descrevendo uma tempestade ao norte da Palestina, pois cita o Líbano e o Sirion. E passa acima de onde está o salmista para despejar sua fúria sobre o deserto de Cádiz no extremo sul. A voz do Senhor fez tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques no seu templo, tudo diz glória. Uma tempestade nos causa medo, mas para o escritor deste salmo ela é uma manifestação da voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa, porque é a voz do soberano, que reina sem restrição nem neutralização. A voz do Senhor ressoa e troveja sobre as muitas águas, quebra os cedros, faz tremer o deserto, retorce os carvalhos e despe as florestas. Mas também é uma voz majestosa. É a voz do rei, cheio de glória. E assim podemos imaginar o que significou para aquele homem surdo poder ouvir a voz de Deus. A oração do nosso autor diz: Senhor, que eu ouça a tua voz poderosa e consiga distingui-la, mesmo diante dos barulhos do meu mundo. Amém. Meus amados, esse texto é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque nos dá aqui o desejo de aprendermos mais sobre ouvir o Senhor. Nós temos uma ideia meio que mística em muitas igrejas de que precisam ouvir a voz do Senhor como se fosse algo sobrenatural. Nós que entendemos que a teologia reformada ela é uma teologia que tem buscado o máximo a fidelidade nas Escrituras, a inclinação somente às Escrituras e não a coisas extraordinárias, nós entendemos que podemos ouvir de forma
clara e audível a voz do Senhor quando estamos meditando na palavra de Deus. Ao lermos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo de forma literal o Senhor, porque cremos que a palavra de Deus é sim, de fato e de verdade, a voz do Senhor. Então nós temos a ideia muito clara de que não precisamos ouvir mais nada extra. Nós não temos mais necessidade de ouvirmos revelações extras, porque entendemos de forma muito clara e muito simples que a voz do Senhor ela nos é manifesta através da palavra. Tudo que precisamos está contido na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. É ela que nos conduz, ela que nos corrige, ela que nos exorta, ela que nos edifica, ela que nos acalma, ela que fortalece. Então não precisamos de nada extra. Agora, qual é o grande problema da humanidade? É o que nós falamos inclusive ontem. As pessoas querem ter um sentimento. Tem pessoas que precisam ter algo mais, precisam sentir algo para dizer que de fato e de verdade vem do Senhor. Esse é infelizmente o grande problema de muitos que ficam de alguma forma meio que desesperada um contato sobrenatural e extrasensorial, onde os seus sentidos, as suas emoções serão movidas para confirmar que Deus está falando. Amados, nós não precisamos disso. É aquilo que nós sempre falamos aqui. Nós somos bem-aventurados porque nós não precisamos ter visto. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos simplesmente crer na preciosa palavra de Deus. Nesse momento agora nós estamos tendo aqui na palavra de Deus a clareza de que Deus fala conosco. E quando diz que a voz do Senhor é poderosa, que a voz do Senhor é majestosa, no Salmos 29, nós podemos entender de forma muito clara que existe o poder da palavra de Deus. Em que sentido? Quantas vezes, em momentos de angústia, em momentos de tristeza, ou em momentos de alegria, ou no seu dia a dia, ao meditar na palavra de Deus, ao ouvir um devocional, ao estar presente em um culto onde o pregador, fiel à palavra de Deus, transmite aquilo que a palavra de Deus diz, e você foi confortado, você foi restaurado, você foi chamado a confessar pecado. Quantas vezes você se alegrou com a palavra de Deus? Então este é o poder da palavra de Deus. Como nós fomos salvos? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Da pregação. E a pregação de quê? Da palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, da justiça e do juízo. Então ela é poderosa porque ela faz isso. E eu não preciso ter nenhum sentimento extra. Eu não preciso ouvir algo extrasensorial. A voz do Senhor ela é sobrenatural. E aqui no sobrenatural nós temos duas coisas. Além de ser sobrenatural, ela é natural. Ela é natural porque ela está contida na palavra de Deus de forma natural. Quando nós vemos os relatos de Deus falando com os homens através de anjos ou através de momentos que o anjo do Senhor, dando a entender que era Cristo, sendo então manifesto, nós vemos o Senhor falando de forma muito clara, de forma precisa e de forma poderosa, ao ponto de subjugarem reinos, ao ponto de homens saírem de onde estavam, de sua terra, como Abraão, e ir para lugar que nunca foi. Nós vemos aqui Jesus de forma muito clara, com uma simples palavra dizendo, abra-te, e fazer então com que um homem escutasse e deixasse de ser gago. É essa mesma voz que diz, acalma a tempestade, ela acalma. É esta mesma voz que diz, haja luz e houve luz. Aí está o poder de Deus. E esse poder é a palavra de Deus. Então, meus amados, nós podemos ouvir a voz do Senhor quando nós estamos
lendo as Sagradas Escrituras. Ali está a palavra de Deus, a voz do Senhor. Que possamos crescer entendendo isso, que haja maturidade e não desejemos nada mais de sentimentalismo, que não queiramos experiências extrasensoriais, porque isso, infelizmente, acaba revelando em nós uma falta de confiança na palavra de Deus. Achamos que a palavra de Deus por si só não é poderosa. E achamos que um homem pode nos dizer algo extra vindo da parte de Deus. E negligenciamos o poder da palavra real, da palavra de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui no nosso texto de Salmos 29 é que a palavra do Senhor e que o próprio Senhor, que a voz do Senhor, ela é majestosa. Quando dá então a voz por ser majestosa, ela mostra então que existe um senhorio, existe então uma majestade, existe então alguém que reina e que a sua voz deve ser obedecida. Então, meus amados, se o nosso Senhor e Rei nos diz que a sua palavra é digna de toda aceitação, se o nosso Senhor e Rei diz que toda a Escritura foi inspirada, soprada, falada por Ele, e que ela é que é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação, então, meus amados, nós temos que nos submeter à ordem majestosa desse Senhor e nos submeter à majestade da sua palavra. Se você meditar no Salmo 119, nós vamos ver todos os benefícios que a palavra de Deus nos traz. O salmista no Salmo 119 faz uma exposição maravilhosa do que é a palavra de Deus, da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor, dos juízos do Senhor, e isso, ele diz, é o suficiente. É através da palavra do Senhor que ele não erra os seus caminhos, é através da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor, que ele se torna mais sábio do que os seus mestres, é através da palavra do Senhor que ele se torna mais experiente do que os idosos, do que os anciãos. Então, meus amados, nós não precisamos mais do que isso. Então, quando você disser, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ouvir Deus falar comigo, leia a Bíblia, ele vai estar falando intimamente ao seu coração. E se você quer ouvir de forma audível, é muito simples, é só ler em voz alta e o Senhor vai estar falando com você. Isso é que faz a diferença na nossa vida. Ouvir a voz do Senhor é algo que está à nossa disposição, mas o nosso grande problema é que nós não queremos ouvir. O nosso grande problema é que desprezamos a palavra de Deus. Achamos um enfado sentarmos para ler, achamos cansativos ler. É cansativo ouvir uma pregação onde o pregador passa muito tempo falando da palavra de Deus. Bom é chegar num culto que tem 40 minutos, 50 minutos de louvor e aí tem ali de forma limitada 10, 15 minutos de exposição da palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Muitos se dão mal na sua vida porque não querem ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas saem do caminho do Senhor porque rejeitam de forma arbitrária e descarada a palavra de Deus quando diz não faz isso, e essa pessoa continua na sua teimosia e arrogância, negando a palavra de Deus que está lhe exortando. Então, meus amados, ouvir a palavra de Deus é meditar na palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é saber que ela está à sua disposição e que precisa ser obedecida. Ouvir é muito mais que escutar. Ouvir é dar atenção àquilo que está dito, está sendo dito, falado, com o intuito de obedecer, com o desejo de se submeter à sua palavra. Na oração do nosso autor, ele faz exatamente esse clamor: Senhor, que eu possa ouvir a tua voz poderosa e distingui-la no meio desse barulho desse mundo. E às vezes é isso que tem prejudicado muitas vidas, porque as pessoas estão querendo ouvir mais o barulho do mundo do que a voz do Senhor.
E quantos têm aí gritado em púlpitos, como se Deus fosse alguém esbravejando palavras de ordem? Quantos têm chegado em momentos que estão só querendo ouvir mais a zoada do que o mundo diz, os gritos do mundo, do que a voz às vezes suave do Senhor, como um cicio, e assim ele fala de forma bem suave aos nossos corações. Infelizmente esse é um problema de corações que não estão dispostos a se submeterem à majestosa voz do Senhor, a se submeterem à poderosa voz do Senhor. Esse aqui é onde se encontra muitos dos problemas da nossa vida. É a falta de querer, de forma rebelde, se submeter e ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Neste Salmo 29, que é o Salmo de Davi, ele começa o seu louvor dizendo que nós devemos tributar ao Senhor, nós que somos filhos de Deus, a glória devida ao seu nome, que nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. E aí ele vai dizer: ouve-se a voz do Senhor, ou seja, o Senhor está continuamente falando, e ele vai falar que a voz do Senhor é ouvida no Salmo através da natureza. Ele diz que ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Senhor troveja a sua glória, a voz do Senhor está sobre as muitas águas. E aí é onde ele vai dizer: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, é cheia de poder. E de forma bem clara ele vai dizer: olha, o Senhor está falando conosco através da natureza, através das nuvens carregadas, através de um forte trovão. A voz do Senhor é como a voz de um rei que dá ordem. A voz do Senhor tem um poder tão grande que pode serrar um cedro, uma madeira muito forte e resistente que tinha no Líbano. Diz que a voz do Senhor consegue sacudir os montes do Líbano e do Sirion. A voz do Senhor é que faz então que as mães, deem os seus bezerros, os animais deem os seus filhos, é através da sua ordem. A voz do Senhor muda e faz tremer o cedro, o deserto. Então, meus amados, através das coisas da criação o Senhor manifesta. É o que diz lá em Romanos, que os atributos visíveis e invisíveis de Deus são manifestos através da própria natureza. E o que é interessante é que o salmista vai dizer aqui no versículo 10: o Senhor comandou o dilúvio e mostrou que é o rei da criação. Sim, o Senhor é o rei eterno e dá força ao seu povo. Ele abençoa o seu povo com a sua paz. Então, meus amados, ouvir a voz do Senhor audível, leia a Bíblia, leia em voz alta. Ouça a voz do Senhor através desse vírus. Como, pastor? Ele está no controle. Ele está consciente de tudo que está acontecendo. Ontem nós falamos de como Deus nos fez de forma maravilhosa. Ele está presente na nossa formação. E hoje de manhã eu vi uma postagem interessante. Ele diz: olhe para a sua impressão digital. E aí eu fui tentado a olhar e olhei. E aí diz: foi Deus que fez cada tracinho desse. Então, meus amados, a minha impressão digital é completamente diferente da sua, é única. Deus fala conosco através da criação. E quando eu vejo que a minha impressão digital é única, eu vou ser reconhecido no mundo todo como um ser humano, diferente de todos, por causa da minha impressão digital. Eu consigo entender a voz do Senhor dizendo que nós somos únicos. Ele se dedicou a criar cada um de nós de forma única. A voz do Senhor me diz com isso, lá em Salmos 189, que Ele se importou em ter me feito. Ele se importou em me formar e me formou como ser único. E isso me dá então uma paz maravilhosa.
Isso me dá um senso de importância maravilhoso, do cuidado dele fazer cada risquinho desse, da minha impressão digital, para que eu possa ser um ser único. Não vai ter outra impressão digital igual a minha no mundo todo, diante de tantos milhões de habitantes. Só eu terei essa impressão. Só você terá a sua impressão. Então é esse Deus poderoso e majestoso que temos que ouvir. Nós temos que tomar cuidado se nós estamos ouvindo muitas vezes pessoas que não têm nada para dizer. Ouvirmos muitas vezes coisas que não nos enriquecem, não muda em nós em nada, muito pelo contrário, só prejudica. Temos que ter cuidado se nós não estamos querendo buscar um Deus que vai só ceder os nossos caprichos. Por isso que tem muitos aí que estão buscando outras vozes de Deus através de homens. Por isso que tem muitas pessoas que querem sentir bem ao ouvir a voz do Senhor. E a gente precisa entender que em alguns momentos nós não vamos nos sentir bem ao ouvir a voz de Deus, assim como nós não nos sentimos bem quando os nossos pais nos exortavam quando estávamos errados, mas que mesmo assim nós não deixávamos de amá-lo. Então vai ter momentos que a voz do Senhor vai ser mais dura, vai ter momentos que a voz do Senhor vai fazer conosco como fazia com os cedros, descascar os cedros, e vai fazer com que tiremos de nós as nossas cascas do pecado, e que vai ser um processo que é doloroso, mas que no final será benéfico. E aqui nós podemos confiar que aquele que comandou o dilúvio, que mostra que está no controle de toda a criação, é Ele mesmo, com a sua voz, como diz no versículo 11 de Salmo 29, que nos dá força. É através da sua palavra como essa de hoje que nós podemos dizer assim: que bom que temos um Senhor, um Rei majestoso que fala conosco. Que coisa maravilhosa que nós temos o acesso livre à palavra de Deus e nós podemos ter um diálogo com o nosso Pai Celeste. Ele nos fala através da sua palavra e ao mesmo tempo Ele nos ouve através das nossas orações. Então isso é que deve estar sendo sempre o nosso desejo, de estarmos falando com Deus através das nossas orações, de forma que nós já vimos com a oração do Pai Nosso, dando honra, dizendo que quer que a sua vontade se cumpra em nossas vidas e colocando aquilo que é essencial para nós, que é o cuidado e o crescimento espiritual. E isso se dá através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, que nesta manhã nós possamos agora estar ouvindo a voz do Senhor. Aquilo que vem da palavra de Deus diz que nós devemos escutar somente as Escrituras. São as 5 solas da reforma. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras. E no final de tudo, a glória deve ser dada somente a Ele. Então, meus amados, é somente as Escrituras. Qualquer coisa que não seja, que não venha das Escrituras, deve ser negado. Ainda que seja um anjo vindo do céu falando. Se não for baseado nas Escrituras, a palavra de Deus diz que nós devemos amaldiçoar. Deve ser anátema, deve ser maldito, reconhecido como algo que não vem de Deus. Então descansemos na palavra de Deus, na voz escrita do Senhor que está nas Sagradas Escrituras. Lá nós iremos ouvir Deus de forma audível, de forma real e verdadeira. E aí, após ouvir a voz do Senhor, nós podemos falar com Ele, porque foi aberto o acesso a esse diálogo na morte de Cristo Jesus na cruz. O véu foi rasgado e hoje nós temos esse livre acesso, e o autor de Hebreus diz que nós podemos entrar de forma aberta para falar com Deus. Não tem mais nada que impeça a nossa comunhão com o nosso Pai. Então, meus amados, vamos então fazer hoje a nossa tarefa de casa, ouvindo o que está sendo dito agora. Que confiemos 100% na palavra de Deus, que deixemos de ficar querendo ouvir coisas que muitas vezes
é só para satisfazer o nosso coração e o nosso egoísmo. Na grande maioria das vezes, pessoas que buscam ouvir algo mais é porque não estão contentes com a voz poderosa e majestosa da palavra de Deus. Somente as Escrituras é uma premissa para um cristão verdadeiro. Somente as Escrituras. Não precisamos de mais nada. Somente a palavra de Deus. Que esse seja o nosso desejo e que possamos dar ouvido à palavra de Deus. Tarefa de casa: escutemos mais a palavra de Deus, leiamos mais, meditemos mais, vamos ouvir mais a palavra de Deus e não vamos deixar que esse barulho do mundo venha fazer com que percamos a sensibilidade da palavra de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus por sua maravilhosa palavra e vamos pedir a Deus também a sujeição e a obediência à majestosa voz e poderosa voz de Deus. Senhor Deus, nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor Deus, a nossa negligência. Perdoa, Senhor Deus, a nossa falta de submissão. Perdoa a nossa falta de fé. A nossa desconsideração à Tua palavra, Pai. Ó Senhor Deus, nos perdoa porque muitas vezes o som do mundo é tão alto e temos tanto interesse em ouvir que não ouvimos a Tua palavra. Queremos ouvir mais, às vezes, pessoas que não Te temem do que a Tua palavra. Queremos ter mais ouvidos às coisas do mundo do que às coisas que vêm de Ti. Mas que consideremos, Senhor Deus, a Tua voz poderosa, que quebra os cedros, que faz o deserto tremer, que sacode os montes no Líbano. Senhor, que possamos ouvir a Tua voz na criação, possamos ouvir a Tua voz num trovão, possamos ouvir a Tua voz na chuva, no vento, possamos ser sensíveis à Tua criação, porque quando o Senhor disse haja luz, houve luz, quando o Senhor fez separação da terra e da água, houve a separação, e quando o Senhor nos fez, Senhor Deus, de forma única, possamos ouvir isso, olhar para a nossa vida e ver Deus falando, dizendo que se importa com cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra escrita, as Sagradas Escrituras, que através de tantos anos, com tantos homens, Senhor Deus, ela não se corrompe, ela não é mudada, ela mantém a fidelidade, ela mantém uma ideia única, a exaltação do Senhor Jesus Cristo, o plano de salvação sendo manifesto desde a criação do mundo e o resultado deste plano perfeito em Apocalipse. Obrigado, Senhor Deus, porque temos a Tua palavra e não nos permita, Senhor Deus, não nos dê, Senhor Deus, mais condições alguma de ouvirmos a não ser a Tua voz. Que deixemos de lado os gritos do mundo, a zoada, o barulho de pessoas que não falam a Tua palavra, e que possamos amar a Tua palavra, nos deliciar com ela, como algo que é mais precioso do que o ouro e mais saboroso do que o mel dos destilados favos em nossa boca. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua santa palavra. Que possamos ouvir a Tua voz e nos submetermos a ela. Nos dá esse espírito de sujeição e que possamos dar ouvido à voz majestosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa nesse restante de dia, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, meus queridos, então que a graça e a paz do nosso amado Deus seja derramada abundantemente em nossas vidas, nesse dia de hoje, e que daqui a pouquinho, às 18 horas, possamos estar juntos novamente para meditarmos na palavra de Deus. Bom dia, Raquel, que Deus abençoe, um abraço aí para o Jó, para o Dan, para o Kainan, para o Noah, tá bom? Abraço em todos, que Deus abençoe vocês. Bom dia, um forte abraço no coração de todos vocês e até às 18 horas, se Deus assim permitir. Abraço.